na nossa apresentação, porque eu sei que todo mundo veio aí de uma rotina de trabalho, hoje é quinta-feira ainda, que antecede o sextou, mas eu vou ser bem breve na apresentação, não ser maçante aí para vocês e apresentar um pouco da empresa. Meu nome é Josiane, eu tenho 18 anos na área condominial, como gestora de empreendimentos do poste do condomínio de vocês, que será entregue. Vim da maior empresa do mercado, que é o Grupo Solução, eu era gestora de contrato lá e hoje me encontro como comercial, gerente comercial da Conda Gestão. A Conda Gestão é uma empresa especializada que foi aí criada por nossa CEO, Luísa Barros, há mais de 8 anos. E é especializada, né? A história dela basicamente uma advogada o sonho dela já era emprego e renda e terceirizar mão de obra. E tem 8 anos atuando na área condominial como administradora, né? E eu cheguei aí para somar nesse time. Eu vou passar um pouquinho, porque os tópicos que são mais importantes, Wesley, é em relação à nossa prestação de serviço. A missão da empresa, né, que é administrar condomínios, o foco na... Travou aí? Alguém está falando que travou. Pode ser internet, mas aqui para mim está ok. Tá ok aí Aqui para também você, tá Wesley? normal. Aqui também tá normal. Ah, então deve ser a Normal. internet da pessoa. Dá uma reiniciada na página, no F5, pra ver se volta. Pronto. Você pode passar aí já para a missão, né? É administrar. A missão da empresa é basicamente administrar sonhos, com a oportunidade de gerar emprego e renda. A nossa visão não é ser a maior empresa do mercado, e eu venho da maior empresa do mercado, que é o Grupo Solução, tem um lugar de fala aí, né? Não é ser a maior empresa do mercado, e sim a melhor naquilo que se propõe a fazer. A Condogestão, ela foi fundada basicamente pelos clientes, porque um cliente indicou outro cliente pela boa prestação de serviço, né? E aí a gente acabou crescendo no mercado. Estamos localizados ali na região de Lauro de Freitas, próximo à Estrada do Coco, ao lado do Banco Sincob, entre o Atacadão Atacarejo e o Atacadão dos Pisos, fica a nossa sede. Mas nós temos empreendimentos em Camaçari, Lauro de Freitas, Vilas de Abrantes, Salvador. E os valores da empresa são a lealdade, o respeito. A gente não fica em lugar que a gente não é bem-vindo. E graças a Deus, o básico da nossa empresa foi basicamente os clientes que foram referência para a gente, aquela velha propaganda boca a boca, né? Então, a gente vende perfeição, pessoal, nós não vendemos perfeição, porque perfeição não existe com quem trabalha com capital humano, com quem trabalha com pessoas. Então, assim, somos suscetíveis sim a erro. A gente minimiza os erros, porque nós entendemos o seguinte, que nem todo mundo, nem Jesus agradou a todos, quanto mais a Condogestão, né? Muita gente vai dizer que não gosta da forma que a gente trabalha, até porque a gente não cede os caprichos do síndico, a gente trabalha com a imparcialidade. O que é isso? A gente não indica síndico profissional para trabalhar nos empreendimentos, porque a gente entende que cada empresa prestadora de serviço que vai atender o condomínio de vocês tem um papel importante e fundamental. Então, o que a empresa administradora faz? A empresa administra as pessoas, os funcionários que vão estar ali terceirizando a mão de obra. Nós fazemos toda a parte de controladoria, toda a parte financeira do condomínio, emissão de balancetes, toda a parte contábil. Tudo isso é com a empresa terceirizada, que no caso poderia ser a Condogestão, a Logoserve, o Grupo Solução, as maiores aí que estão disputando no mercado. E o síndico profissional, que é o gestor do contrato, ele vai gerir o contrato como um todo, né? E vai contratar esses prestadores de serviço para estar atendendo o condomínio de vocês. Então, assim, não tem como uma empresa oferecer dois tipos de serviço sem que haja imparcialidade nessa prestação de serviço. Então, a Condogestão trabalha com terceirização de mão de obra e com toda a parte de controladoria, toda a parte contábil. Então, a gente não indica síndico profissional para estar prestando o serviço para nenhum condomínio, porque a gente entende que o síndico fiscaliza o trabalho da empresa administradora, bem como a empresa administradora também tem o mesmo papel quando a gente disponibiliza para o condomínio os demonstrativos financeiros. Então, ali, se tiver havendo alguma inconformidade em relação à gestão do síndico, vai ser colocado no balancete nota explicativa para o síndico, para o conselho e para os moradores.
Então, não vai ficar obscuro. Então, muitas empresas que estão aí no mercado, né, tem o jeitinho baiano, o jeitinho brasileiro de ser. Senta com o síndico e resolve a situação. A Conta Gestão não trabalha dessa forma. A gente senta com o síndico, apontando ali as inconformidades e coloca no balancete, que é o documento oficial do condomínio, todas as notas explicativas. Um exemplo eu vou dar para vocês. Caso esteja aí sendo efetuado um serviço no condomínio de vocês e por acaso não foi emitido nota fiscal, ou houve um superfaturamento, então a nossa empresa que faz a contabilidade do condomínio, colocamos nota explicativa informando que até o fechamento daquele balancete, a gestão não encaminhou a documentação que foi necessária e tudo mais. Então, isso nós trabalhamos com transparência. Quem ganha com isso são os moradores. Então, vai ter pessoas que vai dizer, eu não gosto do modelo de atuação da Conda Gestão, até porque a gente segue regras e procedimentos, né? Os fundadores da nossa empresa são advogados por formação. Eu sou administradora de empresas. Hoje, a Conda Gestão, ela é registrada no Conselho Regional de Administração. Poucas empresas que atuam hoje no ramo, é até um ponto importante, para quando vocês fizerem a entrevista, independente de ser a nossa empresa ou não, vocês observarem requisitos das empresas que estão se apresentando, se ela possui credenciais necessárias para estar administrando o condomínio de vocês. Por exemplo, eu sou formada em administração e eu tenho o meu registro, eu sou responsável técnica, eu tenho o meu CRA, né? Eu sou a responsável técnica pela Conda Gestão, bem como o CNPJ da empresa também é registrado no Conselho Regional de Administração. Então, ela também tem essa credencial junto ao órgão competente, informando a legalidade da atuação dela no mercado como administradora de condomínios, certo? A nossa localização eu já falei para vocês, eu vou passar aqui alguns pontos. A missão e valores. Eu vou partir diretamente para os nossos serviços, que é o ponto principal. Os nossos serviços, tá aí, administração e gestão contábil, né? Toda a parte de conciliação bancária, emissão de boletos. A gente auxilia o síndico na abertura aí do certificado digital, toda essa parte para ele ter acesso às contas do condomínio e fazer a autorização dos pagamentos. Então, a gente auxilia, dá esse suporte também para o síndico nesse primeiro momento. Contas a pagar, contas a receber, confecção de balancetes, folha de pagamento, geração de todos os impostos, toda a arrecadação da terceirização de mão de obra do condomínio, ela vai no balancete, então mesmo a empresa sendo terceirizada, a folha de pagamento, o recolhimento de FGTS de todos os funcionários é disponibilizado no balancete para que os moradores também tenham acesso, porque também são corresponsáveis por esses funcionários que estarão prestando serviço ao condomínio de vocês. Então, toda a geração de impostos, alteração do responsável legal junto à Receita Federal, quando sai um síndico ou quando esse síndico assume o condomínio, então é necessário que haja essa legalização junto à Receita Federal, realização de assembleia e muito mais. Trabalhamos com a gestão de pessoas, toda a parte de terceirização de mão de obra, recrutamento e seleção. Hoje, a Conta Gestão tem um setor interno que faz o recrutamento e seleção desses funcionários. Para vocês terem ideia, para a gente contratar hoje um porteiro, porque a gente trabalha com sistema de controle de acesso toda informatizada, então a nossa portaria é informatizada. É um diferencial também que a gente disponibiliza para o condomínio, né? O aplicativo é o Condomóvel, o Groove, que a gente disponibiliza para o condomínio sem custo adicional nenhum. Então, o porteiro tem que saber o mínimo aí de tecnologia. Para vocês terem uma ideia, para a gente contratar um porteiro, a gente faz aí um recrutamento com uns 15, para a gente contratar um. E hoje a gente tem um setor de qualidade, de recrutamento, de seleção, e um analista de treinamento e desenvolvimento humano. Então, a Conda Gestão trabalha com capacitação, que é o Conda Educa. Hoje mesmo a gente estava em condomínio ali fazendo a capacitação dos colaboradores. A gente contrata empresas de fora para vir dar esse treinamento. Então, além da nossa analista de treinamento e desenvolvimento humano, é uma funcionária interna, a gente não quarteiriza a nossa mão de obra, toda a nossa mão de obra é interna, toda a folha de pagamento, todo o balancete é feito com funcionários terceirizados, mas não quarteirizados, como tem muitas empresas aí
fazendo, né, o que gera muito problema, muito desgaste também, futuramente. Então, a gente tem um setor de departamento pessoal, a gente tem um setor de recrutamento e seleção, a gente tem um setor de qualidade, treinamento e reciclagem dos nossos colaboradores. E um diferencial que a gente oferece para condomínios de implantação, porque assim, a Conda Gestão hoje é a empresa número 1 no mercado para a implantação de novos empreendimentos, especializada na construtora Tenda e MRV. Então, nós temos aí implantados recentemente, só esse ano nós já implantamos 10 condomínios. Construtora Tenda, construtora MRV, temos, temos ali temos ali o complexo Reserva, que é o Reserva do Mar, Reserva dos Ventos e o Reserva do Sol. São 3 condomínios da construtora MRV, recém-implantados, com 400, 500, 600, 700. Nós temos um condomínio em Camaçari que é de 700 um pouquinho unidades aí. Então, a Condo ela é especializada em condomínios de grande porte, com a grande quantidade populacional e condomínios de implantação, porque nem todas as maiores empresas do mercado dão prioridade para condomínios da construtora Tenda MRV. O condomínio de vocês, na nossa carteira, não vai ser mais um condomínio. Por que, Josi, não vai ser mais um condomínio? Porque a primeira coisa que a gente entra no empreendimento, as construtoras não têm uma relação muito boa com a gente, não. Por quê? Porque a gente oferece de forma gratuita para os moradores, para a gestão que assume o condomínio, a nossa vistoria técnica com equipe de engenharia especializada, para laudar, verificar todas as inconformidades junto à construtora e, com esse laudo em mãos, ir lá junto à construtora Tenda e pleitear as inconformidades, verificando aí junto com a gestão e acionar judicialmente. Pessoal, um laudo como esse é no mínimo, R$ 20.000. Quando a gestão entende que quando a gente entra no condomínio, é bom tanto para a empresa que está entrando para administrar, quanto para os moradores, que seja verificado logo de início todos os vícios de construção, que são entregues pelas construtoras e, pasmem, são muitos vícios, muitos vícios. Então, com esse laudo logo de início, vocês já vão, de forma administrativa, acionar a construtora para que esteja sanando, e caso não sanar aí no período de 3 meses após a entrega das chaves, acionar judicialmente sem que gere um custo extra para o condomínio de vocês. Então, a Condo entra no condomínio, primeira visita técnica com o gestor do empreendimento, é com uma equipe contratada pela empresa, não é funcionário nosso, é uma equipe que vai de engenharia especializada para fazer toda a vistoria técnica da entrega das chaves pela Tenda, é um laudo apartado, e esse laudo, com todo o escopo, né, tudo que for detalhado ali, que foi visto de inconformidade, todos os equipamentos do condomínio entregues pela construtora, será encaminhado à gestão do condomínio para tomar as providências cabíveis aí junto ao jurídico. Então, esse também é um diferencial e que gera aí um conflito nosso, como administradora condominial, com construtoras, porque as construtoras querem que as empresas entrem para administrar os empreendimentos e façam o quê? Vista grossa. Finjam que não estão vendo nada, que está ali. Um exemplo, a pintura da quadra. Geralmente a pintura eles dão ali com algum vício, ou descascando, ou com a tinta que não é compatível, né? E aí a gente chega com um profissional de engenharia, né? Com a empresa de engenharia especializada já pontuando as inconformidades. Então, isso gera um desgaste, mas para a gente nos dá um respaldo para estar administrando esse condomínio, sabendo que está bem embasado, tudo documentado, e que a qualquer tempo o gestor do condomínio, juntamente com o jurídico, pode acionar a construtora judicialmente. Então, muitas empresas, né, que tem aí hoje no mercado, têm uma relação boa, tanto com a construtora Tenda, quanto com a MRV. Por quê? Porque elas não entram pela porta, elas entram pela janela, né? Com aquele velho jeitinho. E a gente não. A gente vai para a GI concorrer de igual para igual, com todos esses, essas outras empresas aí que são administradoras, que são as maiores do mercado. Eu vou citar aí a Grupo Solução e Logo, porque são as que a gente, geralmente em AGI da construtora Tenda,
são as três que ficam ali concorrendo de igual para igual, porque são as empresas que já estão há mais tempo no mercado, com empreendimentos de grande porte e grande quantidade populacional. Então, a Condo é especializada basicamente em condomínios de implantação, porque nem toda empresa administradora tem expertise em condomínios de implantação. Então, assim, a nossa especialidade basicamente é essa. Recentemente implantamos o Celere Salvador Norte, implantamos o Ponta de Humaitá, ficamos por um curto período, logo depois, né, o síndico assumiu, ficamos com Vista Salvador Norte, que foi condomínio de implantação, Reserva do Mar, Reserva do Sol, Reserva dos Ventos, né, e a gente, na próxima reunião, se vocês derem a oportunidade, é claro, a gente já pode vir com pessoas, né, que são moradores, que fazem parte do conselho, que fazem parte como síndico morador aí, para estar dando feedback em relação à nossa empresa, ou também vocês podem criar uma comissão e visitar algum desses empreendimentos que a Condo Gestão administra, para vocês verem na prática como é o dia a dia da empresa rodando. Porque eu garanto para vocês, a gente não vende perfeição, a gente trabalha com capital humano e é impossível chegar aqui em uma reunião e dizer não vai ter problemas. Não vai ter problemas, mas o diferencial nosso, basicamente, além do laudo de vistoria técnica que a gente já oferece de forma gratuita para o condomínio de vocês, né, que aí gera um conflito com a construtora, mas que beneficia vocês como moradores, como adquirentes, né, do sonho da casa própria, do sonho da vida de vocês, que é morar em casa. Muita gente está morando aí pela primeira vez em apartamento. Então, assim, você entrar pedindo licença para entrar na casa das pessoas, sabe? Então, a forma que a Condo trabalha é essa forma humanizada, é a forma de pessoal. Então, a gente chega no condomínio, a gente analisa o cenário e vê o que é que esse condomínio precisa. O que é que ele precisa? Quantos funcionários ele precisa? O que é que vai atender a demanda desse condomínio? Então, a gente trabalha basicamente com personalização do serviço. O que é personalização, Josiane? É vender para o cliente aquilo que ele precisa e não pacote fechado. A gente não vende pacote fechado, a gente vende o que o cliente precisa, o que vai atender a necessidade dele no dia a dia. Personalização do serviço é um diferencial da Condo. E o número 2 é a pessoalidade. Então, hoje, você, para falar com um diretor de uma empresa na qual eu vim, que eu trabalho já aí desde 2008, só com condomínios, você não consegue falar com o diretor. Não consegue falar com um gerente diretamente. É supervisor, é analista, é consultor, são vários setores até você conseguir falar com alguém que realmente vai efetivamente resolver o seu problema. Todos os nossos condomínios administrados pela Condo, a gente tem um grupo com a gestão financeira e a gente tem um grupo com o conselho. A gente gosta que o conselho faça parte, juntamente com o síndico, se for síndico morador, ou síndico profissional, da gestão do condomínio, para que haja transparência. Então, a diretoria da empresa faz parte desses grupos. Não existe uma coisa assim distante de você não conseguir falar, de você não conseguir resolver uma demanda, independente de ter central de atendimento que nós temos, independente de ter supervisor de campo, supervisor que atende num contrato, de ter o gerente que é do setor de qualidade, que no caso sou eu do comercial, e eu faço esse acompanhamento aí durante um ano após a venda do contrato, eu continuo fazendo o acompanhamento com o contrato até um ano e depois sai da minha carteira. Então, toda essa tratativa, além da diretoria da empresa, que você pode chegar e falar a qualquer tempo, ou indo na empresa, ou através de contato de WhatsApp, ou através de telefone. Então, essa é a pessoalidade. A administradora está mais próximo do cliente, está mais próximo dos moradores, no dia a dia, no trato no dia a dia. Então, a gente tem não só grupo de colaboradores, mas grupo também de moradores. Então, nós vendemos a pessoalidade, personalização do serviço. Então, o Encanto de Piatã não vai ser mais um na nossa carteira, não vai ser mais um número, né? Vai ser o condomínio que a gente vai atender de forma personalizada, atendendo a necessidade real do dia a dia dos moradores, certo? O planejamento financeiro específico também para atender a demanda do condomínio. E o nosso objetivo como consultoria, né, porque a gente entra com a nossa equipe de consultoria, a implantação de melhorias e afins. O que é que pode ser feito pela construtora será pontuado. E o que pode ser feito pela empresa
que está prestando serviço, o síndico profissional, por exemplo, será pontuado também. Então, a personalização do serviço, o laudo de vistoria técnica com equipe especializada, com emissão de ART, IRT, todos os documentos, né, que são necessários aí para laudar uma vistoria técnica como essa, será disponibilizado para vocês. A personalidade e a tecnologia. Hoje, a Condo trabalha com 3 sistemas. O Condomob, que é um sistema aí que fica na palma da mão, através do aplicativo você baixa, sem custo adicional para o morador. E tem aí reserva de espaço, que você pode fazer através do aplicativo. Toda a parte de boleto, né? Então, isso também é um diferencial, porque os boletos, um exemplo, na maior empresa do mercado, a gente tinha ali o Com 21. Para você solicitar um boleto, tinha que o administrador solicitar para a empresa administradora, a empresa administradora gerava o boleto, mandava para a administração imprimia esse boleto ou mandava por e-mail o WhatsApp do morador. Com o nosso aplicativo, não. O próprio morador pode baixar ali o boleto, fazer o pagamento da reserva do espaço dele e a baixa é automática. Então, ele baixou o boleto, automaticamente ele vai ver se existe algum boleto em aberto na unidade dele, se o boleto foi pago, se não foi pago. Então, ele mesmo faz tudo na palma da mão. Então, sem custo adicional nenhum. Então, a nossa tecnologia é avançada. Outra coisa, os rondas, né, que são os vigias noturno ou vigia diurno, eles atuam com placas de QR Code. Então, é uma ferramenta também adicional de controle dessa mão de obra. Hoje, os nossos rondas, eles não dormem mais em portaria, não dormem mais nos postos. Por quê? Porque eles batem, antigamente era o bastão, hoje é QR Code. Então, a Condo disponibiliza um aparelho de celular para eles, e eles vão ali batendo o QR Code de 1 em 1 hora, dependendo do perímetro, né? Se for um perímetro, por exemplo, uma quadra que fica ali o pessoal 10 horas da noite fazendo barulho. Então, a gente cadastra o sistema para que o Ronda passe mais vezes naquele local. Então, isso evita que o colaborador não faça o trabalho dele, né? E tem como a gente gerar um relatório, tanto para a gestão do condomínio, quanto para a empresa. Então, esse relatório, ele é gerado mensalmente para a gestão do condomínio e é gerado também para a empresa. Então, a gente tem como fiscalizar diariamente se o colaborador está ali visualizando um exemplo. Aí são 8 torres que serão entregues. Então, se ele vai da torre 1 à torre 2, se ele fez aí os 15 andares, né? Qual o perímetro que ele passou? Então, a gente tem como identificar se todos os pontos cadastrados, o funcionário está realmente fazendo o serviço dele, né? Que compete à empresa terceirizada, mas que traz a transparência para o condomínio, que traz tecnologia para o condomínio e também sem custo adicional nenhum. A transparência financeira, porque a gente faz através do nosso relatório, vocês têm acesso aí, através do aplicativo também, ao balancete digital, então também é um diferencial da Condogestão. Hoje você não precisa esperar aí 2 meses, 3 meses para vir aquele balancete com milhões de páginas que o morador não entende. Você tem o balancete digital, idêntico ao balancete físico, disponibilizado até o dia 20 do mês subsequente. Então, mês a mês, a prestação de conta do condomínio de vocês vai chegar também na palma da mão de forma simplificada. Então, a gente encaminha. Só não encaminhamos a inadimplência, porque a inadimplência tem dados ali, né, de moradores, dados sensíveis, e por conta da LGPD, a gente não disponibiliza essa informação. Mas, basicamente, pessoal, o que eu gostaria de deixar bem reforçado aqui para vocês é que, assim, a Condo, em primeiro ponto, não vendemos perfeição, porque nós trabalhamos com capital humano, oferecemos como diferencial a personalização do serviço e a pessoalidade, né? E o que vocês precisam, que vocês precisarem em relação à parceria da empresa que vai entrar no condomínio de vocês, nós chegaremos juntos para desenvolver o melhor método e contribuir para que a implantação de vocês seja a forma mais satisfatória possível. Porque nem toda empresa hoje que temos no mercado, a administradora,
tem expertise com implantação de empreendimentos. E o empreendimento de vocês tem um gargalo. Qual é, Josiane, o gargalo? 1.600 unidades, 8 torres. Então, assim, é uma cidade que precisa ser muito bem administrada, né? Fica ali na Orlando Gomes. Eu gostaria de propor uma proposta financeira, né, para o condomínio de vocês, baseado nos empreendimentos do mesmo porte que nós já administramos, com 3 torres. Eu acredito que 1.600 unidades vocês vão estar entregando aí 500, 600, 700 unidades a princípio, né? 600 unidades a princípio, e distribuindo aí as outras duas. 600 a 700 unidades, eu acredito, que a construtora vai estar entregando nessa primeira etapa. E é necessário que seja feito um estudo. Um estudo. Estão me ouvindo? Estamos. Ah, Pelo perfeito. menos eu tô. É necessário, perfeito. É necessário que seja feito um estudo para entender o cenário de vocês e o que melhor atende. Quantidade de colaboradores que vai atender de ronda, de porteiro, de ASG, administrador, e uma empresa que trabalhe com imparcialidade e transparência, que esteja ao lado dos moradores, porque muitas empresas chegarão aí, né? Não existe, pessoal, almoço grátis. Claro que existe, toda empresa que quer entrar, ela tem um objetivo, que é oferecer os serviços e obter um lucro. Mas o que a gente ganha entrando no condomínio de vocês é totalmente diferente dos demais. É porque vocês serão um cartão postal, um portfólio naquela região. A gente não tem nenhum condomínio administrando ali em Piatã. E o boca a boca, que foi a forma que a Condogestão hoje chegou no mercado. Não querendo ser a maior empresa do mercado, nosso objetivo hoje é ter na nossa carteira, no máximo, 80 condomínios. Eu tinha na minha carteira anterior, no Grupo Solução, 70 condomínios só na minha carteira. Então, quando você tem muitos condomínios e uma carteira de um profissional, de um gerente, de um gestor de contrato, você não dá a mesma atenção do que hoje cada analista nosso, cada setor interno da empresa, ele trata somente de até 10 condomínios. Por quê? Porque a gente vende personalização do serviço. O que é isso, Josiane? Você vai atender aquele condomínio de acordo com a necessidade real dele. Então, quando você vende colocando na prateleira todos como iguais, todo mundo vende banana madura, todo mundo vende banana verde. A Condogestão não vende banana madura, nem vende banana verde. A Condogestão vende o que o condomínio precisa. Então, se hoje é banana madura, hoje a banana vai estar madura. Se amanhã é banana verde, então a Condogestão vai vender de acordo com a necessidade real do condomínio de vocês. E isso custa dinheiro, e isso custa tempo. Mas para a gente é vantagem, por quê? Porque foi dessa forma que a Condo chegou onde está, com mais de 50 condomínios administrados. Foi basicamente na propaganda boca a boca, basicamente fazendo a personalização do serviço e atendendo o condomínio de forma personalizada, com personalidade, estando próximo dos moradores, estando próximo da gestão e entregando o que de fato o condomínio precisa. E não sendo mais um na carteira, mais um número, mais um que vai pagar a fatura no final do mês, porque não é esse o nosso objetivo. A gente quer entrar num contrato e a gente quer permanecer e quer que esse contrato seja referência para outros contratos. Então, assim, vocês podem ouvir aí no mercado, eu não gosto da Condogestão, porque aqui no meu condomínio ela não fez conforme né? Eu não gosto do trabalho dela. Mas em que ponto? Porque assim, a gente não vai fazer as coisas erradas para agradar um ou outro. Então, se a gente quer se manter no mercado, a gente precisa ter transparência, a gente precisa ser correto naquilo que a gente se propõe a fazer. E nem todo mundo quer rezar a cartilha como tem que ser. Nem todo morador vai querer seguir as regras. Então, quem não gosta de seguir regras, não vai aceitar o modelo de gestão da Condo, que é personalizado. Então, se a gente vê algo de errado, tanto do síndico quanto do modelo de gestão, será pontuado no balancete através da nota explicativa. Então, o morador vai ter acesso àquela informação. Opa, por que o síndico
fez esse pagamento aqui e não enviou nota fiscal? Opa, por que o síndico contratou esse prestador de serviço que não estava previsto na previsão orçamentária? Então, tudo isso será sinalizado pela empresa administradora, que no caso é a Condegestão, que é a forma que nós trabalhamos. Então, esse modelo personalizado não agrada a muitos gestores, porque querem o velho jeitinho, né? O tapinha nas costas e tá tudo bem. E a Condo não trabalha dessa forma. Então, hoje, graças a Deus, eu sou muito feliz em falar que eu venho da maior empresa do mercado e hoje nós estamos entre as três, né, competindo aí de igual para igual e ganhando, porque no Vista Salvador Norte nós competimos com o Grupo Solução e com a Logo, não pelo menor preço, que a gente não existe almoço grátis, a empresa não é a empresa mais barata do mercado, a nossa fatura, né? Pessoal, sim, Josiane, sim, mas não tem como dar um desconto. Gente, salário é uma coisa que está estabelecida em convenção. A gente segue a convenção coletiva dos colaboradores. Então, o porteiro tem um piso dele, o ASG tem um piso dele, o administrador vai ter o piso salarial, e tudo isso vai estar na PO, que é a previsão orçamentária. Então, a fatura do condomínio vai ser baseado nesses custos, né? Vai ter o percentual de lucro? Vai. Mas, basicamente, 90% ali é realmente o que é pago aos colaboradores, aos prestadores de serviço que vão estar atendendo o condomínio de vocês. Então, assim, não existe almoço grátis. Se tiver aí uma fatura muito abaixo do mercado, desconfiem. Então, quando nós competimos ali no Vista com o Grupo Solução e com a Logo, vou citar os nomes, né? E nós ganhamos, nós não éramos a mais barata, não. A gente ficou ali nem a maior, nem o valor mais caro e nem o valor mais barato. A gente ficou ali na média de valores, né, que está sendo cobrado aí na área condominial para empresas administradoras, tanto para terceirização de serviço, quanto para a parte contábil e financeira, que são os dois serviços, basicamente, que a Condor oferece hoje. Então, a gente concorreu de igual para igual na AGI, na AGI, né, na Assembleia da Construtora Tenda, e nós ganhamos. Então, por quê? Por causa do serviço, porque a gente está próximo dos moradores, a gente está vivenciando o dia a dia, né, desses moradores na íntegra, participando de grupos de WhatsApp, participando de reunião, né, o morador, ele tem acesso direto à empresa administradora, o que acontece com poucas outras no mercado. Para você conseguir falar com a empresa de terceirização, você tem que mandar falar com o síndico, falar com o supervisor, falar com não sei quem, você não consegue falar com a empresa. É muito difícil, a não ser que você vá lá bater na porta e fazer um escândalo. E com a Condo não é dessa forma. Então, a gente trabalha para a comunidade. A gente entende, gente, eu moro em condomínio também, que você entrar na casa das pessoas, você administrar sonhos de uma vida inteira, do que você sonhou, do que você poupou, para você investir em uma casa própria, né? É o sonho da vida de vocês. É tudo aquilo que vocês quiseram conquistar. Uns compram para investir, outros, né? Eu estou até olhando aí, porque minha mãe está querendo comprar um empreendimento e é próximo aqui à minha residência. Uns compram para investimento, outros compram porque querem sair do aluguel, outros querem sair de casa e morar em apartamento, ter uma qualidade de vida. Então, é o sonho da vida de vocês. Imagine você pegar algo que é precioso, que é o sonho da vida de vocês, e colocar na mão de uma empresa qualquer, que não é qualquer, né? Que está aí como top do mercado, como o condomínio de vocês vai estar na prateleira lá, como mais um condomínio, sem dar o devido valor, a devida atenção que tem que ser, sendo mais um empreendimento naquela carteira, e esquecendo o principal, que é você estar administrando os sonhos das pessoas, os recursos das pessoas, o que você desprende todo mês de você tirar ali do seu bolso, para você estar pagando financiamento, você está pagando juros de obra, você está pagando ali agora vai entrar a taxa condominial, então de qualquer forma, de forma arbitrária, e a gente não trabalha de forma arbitrária, a gente trabalha com transparência, trazendo para vocês a realidade. Então a gente entende que a gente está mais próximo dos moradores, da comunidade, né, do condomínio no geral, é o que é o diferencial, é o que todas as empresas deveriam fazer, mas as empresas não fazem, justamente porque dá trabalho e porque custa dinheiro. Um investimento de tecnologia desses que eu citei aqui para vocês, tecnologia para o sistema de controle de acesso da portaria. Então, a nossa portaria vai ser informatizada. Todas as encomendas serão cadastradas no aplicativo.
sem custo adicional para o condomínio. Os moradores terão acesso aí a fazer reserva de espaço ou o que precisar através do aplicativo. Vai ter acesso aos boletos na palma da mão. Tudo isso sem custo nenhum adicional. Ninguém quer fazer isso. As empresas querem ganhar, mas não querem investir. Não querem pensar que é o sonho da vida de vocês. Vocês vão pagar aí R$ 200, sei lá, 100, 200, R$ 300 de taxa condominial, que vocês vão estar suando, né, como eu sou aqui todo mês, para tirar, para pagar minha taxa condominial, que é suado, que é trabalhado, né, que é difícil, e eles não estão nem aí, entendeu? Então, assim, a gente não pensa dessa forma. Então, quando vem um condomínio para a gente, é um filho que a gente vê, a gente não trata, eu só tenho uma filha, né? Mas minha mãe diz que cada filho é uma personalidade, cada filho um filho gosta de comer, o outro não. É um filho, então a mesma forma que a gente trata o nosso filho, a gente trata os nossos condomínios, que a gente ganha, né, aí no mercado para a gente se manter. A gente está com o complexo reserva que vocês podem visitar, entrar aí no Reserva dos Ventos, é um condomínio que hoje foi dado treinamento do Condeduca para os funcionários. Então, é um complexo aí da MRV, condomínio de 500, 400 unidades, vocês podem entrar e verificar. Então, é um condomínio ao lado do outro. Nós tínhamos o Colina, entrou um síndico profissional, né, que quis colocar a empresa dele, a administradora, e acabou nos tirando. E a gente não fica em condomínios que a gente não é bem-vindo, mas nos mantemos ali com Reserva do Mar, Reserva do Sol e Reserva dos Ventos, um ao lado do outro. Então, se nós estamos um ao lado do outro, significa que a empresa presta um bom serviço, porque se não prestasse, não ficaria, né? É a propaganda boca a boca, um ao lado do outro, que serve tanto para o lado positivo, quando está prestando um bom serviço, quanto para o lado negativo. Vai dizer, ó, aqui está ruim, aqui não está legal, aqui essa empresa não é boa e acaba nos tirando. Mas o que a gente mais preza hoje é nos manter no mercado com a propaganda boca a boca, oferecendo um serviço diferenciado, personalizado, com pessoalidade, estando mais próximo dos moradores, estamos atendendo a necessidade da comunidade. A gente está aqui para atender a necessidade da comunidade, dos moradores, e trazer para o ambiente condominial, né, que é o que eu falei hoje lá no treinamento, trazer essa sensação de segurança, que você vai morar em condomínio, você vai querer uma portaria informatizada, você vai querer ter a sensação de que você está em sua casa, que você está em segurança. Então, trazer a segurança, trazer profissionais capacitados, trazer pessoas no qual você pode contar que você está pagando um serviço, mas esse serviço precisa atender essa comunidade. Então, é isso que a Condo oferece para o condomínio de vocês. Né? Eu espero aí que a gente consiga, eu não sei se nós fomos a última, mas eu já cheguei por último. Hoje, doutora Luísa tinha uma outra assembleia agendada em um condomínio, não pôde participar aqui com a gente, mas na próxima reunião, Wesley, se houver, né, para a gente fazer uma proposta financeira, ela tem interesse em falar um pouco também, né, desse sentimento dela como dona, como diretora da empresa, como CEO da empresa, qual o sentimento da Condo em entrar em um empreendimento e tratá-lo como filho, tratá-lo não como mais um, mas aquele que a gente vai conseguir oferecer um serviço personalizado e conseguir atender a necessidade e a demanda do condomínio no dia a dia. Perfeição, não vendemos. A gente vai trabalhar com capital humano, vai ter problemas, vai ter aquele colaborador que não vai querer cumprir as normas da empresa, mas a empresa vai chegar junto com treinamento, com capacitação ou com desligamento, se esse for o caso. Então, gente, é basicamente isso. Eu agradeço a oportunidade. Vocês estão aqui pertinho de mim, bem pertinho mesmo, e de apresentar a empresa, que eu digo assim, que a Condogestão, para mim, hoje é um pedacinho do céu. E 18 anos, eu digo que quem trabalha com condomínio, ou você ama, ou você odeia. Eu sou formada em síndica profissional, administradora de empresas há 18 anos, trabalho só com condomínio, mas eu amo a área condominial. E hoje eu saí da maior empresa do mercado e vim para a Condogestão, que está entre as três, né? Não é a maior e não quer ser a maior, e sim a melhor naquilo que ela se propõe fazer. Então, a Condo quer chegar aí até 80 condomínios, porque hoje é o que a gente consegue atender com excelência, com a carteira de 10 condomínios para cada analista financeiro, para cada analista de treinamento, analista de RH.
Então, hoje é o que a empresa consegue atender com qualidade de serviço e com a personalização do serviço, que é o que a gente vende. Então, eu agradeço a vocês. Eu espero que a gente possa dar continuidade a várias tratativas. Como eu falei, não vendemos perfeição. A gente vende terceirização de mão de obra, a gente vende controladoria e toda a parte financeira, mas estamos aqui para chegar junto. O que é que o condomínio de vocês precisa? O que é que precisa para o enxoval de vocês? O que é que precisa aí? Porque a empresa é especializada em implantação. Então, a empresa que é especializada em implantação sabe toda a necessidade do condomínio nessa fase inicial. Precisa aí de AVCB, vai colocar AVCB na previsão orçamentária, vai contratar um síndico profissional, qual vai ser o salário dele. Então, toda essa expertise que a Condo tem, a gente pode estar disponibilizando para vocês nessa fase inicial, como consultoria mesmo, de repente até uma consultoria jurídica, algumas visitas aí de consultoria jurídica nesses primeiros passos, né, para tirar aí o CNPJ do condomínio e tudo mais, para trazer esclarecimento para vocês entenderem como é que funciona a gestão de um condomínio. Então, estamos aqui, eu, né, me coloco totalmente à disposição para sanar dúvidas. Se vocês quiserem criar um grupo de WhatsApp, mandar para o Wesley, para o pessoal aí que faz parte da comissão, mandar para a gente para tirar dúvidas também do nosso modelo de trabalho. Mas tudo que o condomínio precisar nessa fase inicial de implantação, de correr atrás de enxoval, de ver as empresas que vão estar prestando serviço para o condomínio de vocês, que vai trazer algum benefício também para o condomínio, que vai trazer aí algo que não precise os moradores desembolsar, podem contar com a gente para essa fase inicial. Como eu falei, a Condo é especialista, o nosso expertise é implantação de empreendimentos da construtora Tenda e MRV. Então, são de empreendimentos novos, de empreendimentos de implantação, que é todo esse turbilhão de informações, mas que a gente chega aí com a equipe de engenharia, colocando a construtora rapidamente no lugar dela para poder atender às necessidades dos proprietários que adquiriram cada um uma fração ideal aí das unidades. Sou síndica profissional, não gosto, nunca atuei na área, não gosto. Eu gosto mesmo de administrar, por isso que eu estou trabalhando agora. Eu saí da área gerente administrativa para gerente comercial da Condo, porque a gente não vive e não fala daquilo que você não acredita. Eu estou na Condo Gestão há 1 ano e 3 meses, saí da maior empresa do mercado, porque eu acredito, todos os empreendimentos que nós vendemos e implantamos, está aí um sucesso, né? Ainda continuamos no contrato, muito bem, muito feliz. Então, eu acredito e eu na missão, na visão da empresa, e eu estou na empresa porque, basicamente, eu acredito que ela pode oferecer um serviço de qualidade e não ser mais uma no meio da multidão. Fazer realmente a diferença nos condomínios, porque é o que os condomínios estão precisando. Condomínio todo dia nasce, condomínio todo dia tem um monte de empresa aí oferecendo mão de obra. Agora, eu queria deixar, Wesley, uma mensagem final aqui para vocês. Que não seja a Condo Gestão, mas que escolham uma empresa para o condomínio de vocês, que vão atender a necessidade da comunidade, que vão olhar o condomínio de vocês não como mais um, e sim olhando a necessidade real e podendo atender essa necessidade, chegando junto com os moradores. Então, se for a Condo Gestão, estou feliz. Mas se não for, eu me coloco à disposição com todo o suporte da nossa diretoria, que são da área jurídica, né? O diretor operacional é advogado, a nossa CEO também é advogada, para esclarecer, para tirar dúvidas. São muitas dúvidas nessa fase de implantação inicial, de entrega de chaves, de tudo. Então, a gente, assim, independente de ficarmos ou não, porque quem vai definir na AGI será a coletividade, mas estamos à disposição para ajudar vocês na melhor decisão, independente de ser a Condo ou não. Escolham uma empresa que vai olhar pelo bem da comunidade, que não vai ser afiliada à construtora e nem amigada com o síndico que vai assumir o empreendimento de vocês, que esse síndico também vai ser amigado à construtora para fazer vista grossa. Seja, avalie assim, eu vou contratar uma empresa que vai ser os meus olhos, né, como um morador, para esses prestadores de serviço, tanto para o síndico como para a construtora, e que venha trazer benefício para o condomínio de vocês.
Porque quando vocês olharem assim, vocês vão olhar, sim, mas essa empresa está pensando somente em atender aí o que a construtora indicou. Para vocês terem ideia, eu fui para um condomínio que foi em Areia Branca, Ponta de Humaitá. Um dos condomínios que eu fui. A menina da construtora já foi indicada de uma dessas empresas aí que eu citei. Ela foi indicada, né, diretamente pela construtora. Ela não foi indicada pelos moradores, mas ela participou da AGI, porque ela foi indicada pela construtora. Por que a construtora indicou? Porque essa empresa terceirizada fazia vista grossa para as inconformidades que são entregues pela construtora. Mas acabou que na AGI, né, a comunidade prevaleceu, a maioria venceu, houve votação, e a Assembleia decidiu que essa empresa não ficaria. Mas, a princípio, foi a que a construtora indicou. Então, evitem também o que a construtora indicar, porque eles indicam a empresa porque sabem que são empresas que já estão aí no mercado, que estão atuando no mercado e que fazem vista grossa para as coisas que eles entregam de errado. E são muitos os problemas que a construtora tenda entrega. São vícios de obra, são várias inconformidades. Então, assim, infelizmente, Luana botou a carinha de choro, mas quando você entra já confrontando a construtora com laudo de vistoria técnica, com a RT, com documento, né, de uma empresa especializada, que é uma empresa de engenharia, que vai ali falar de igual para igual com a construtora, porque a construtora tem o engenheiro dela, e a gente somos uma administradora, né? Tem aí o jurídico e a administradora. A gente não tem lugar de fala. A gente não tem conhecimento técnico para realmente confrontar aí os engenheiros da construtora. Nós, como administradora, não. Mas nós contratamos uma empresa, né, que é sem custo nenhum adicional, volto a frisar, que vai emitir o laudo de vistoria técnica com a RT, com tudo, que com esse documento vai ser confrontado ali a construtora, ou seja, de profissional de engenharia para profissional de engenharia. E isso tem um peso muito grande. Então, por esse motivo, a gente prefere entrar, né, com apoio dos moradores, com apoio da coletividade, e não com tapinha no ombro de construtora e nem tapinha no ombro de síndico nenhum. Então, a gente não indica esse tipo de profissional. Se a maioria decidir que seja a condogestão, a gente vai entrar para fazer o trabalho, mas já vai entrar aí emitindo esse laudo de vistoria técnica, e é o que a construtora não quer, porque ela não quer realmente que os moradores saibam das inconformidades que ela vai estar entregando. Então, esse é o diferencial da empresa, laudo de vistoria técnica sem custo, emissão de balancete digital idêntico ao físico sem custo, sistemas, né, que é o Condomob, bem como o Groove, que é para o Honda, sem custo adicional, que é o sistema ali de controle de acesso, que é o aplicativo na palma da sua mão. Então, a gente faz toda a instalação na portaria, disponibiliza um celular para que o funcionário possa cadastrar encomenda, possa liberar. Ele perguntou aqui se a portaria informatizada não terá custos para o condomínio. Depende do que você entende como portaria informatizada. Mas a gente pode estar trazendo aí, né, na próxima reunião, se vocês assim decidirem, algo nesse sentido. Como eu falei no início, estamos aqui para atender. Estamos aqui com a proposta, né, de atender o condomínio de vocês, no que vocês precisarem de parceria, chegaremos juntos para desenvolver e contribuir com o condomínio naquilo que há necessidade. O que eu estou trazendo hoje é em relação ao aplicativo, ao Condomob que nós utilizamos, que é sem custo adicional, e o sistema Groove, que são dois sistemas, né, que é a tecnologia que nós investimos, que é cara, que não é barata e que as empresas não disponibilizam. As empresas disponibilizam essa tecnologia para emissão de balancetes, mas não para disponibilizar para o morador, como a Conda Gestão faz. Então, é esse sistema que nós disponibilizamos sem custo adicional para o condomínio. Em relação ao sistema de controle de acesso, catraca, aí nós ficamos para uma outra conversa a esse respeito, porque aí são itens que compõem um enxoval. Teria que verificar a estrutura, o que será entregue pela construtora, para a gente estar viabilizando essa outra situação,
certo? Mas o que eu estou trazendo para vocês é que é sem custo adicional a parte tecnológica do sistema Groovel Condomob e o Conduta, que é o aplicativo, o sistema que os Hondas utilizam para fazer vistoria nas áreas, que dá o laudo ali. Além do ART, que é um custo de R$ 20 mil, mais ou menos, com a equipe de engenharia, que logo que é implantado o condomínio, no mesmo dia, a equipe de engenharia já entra, né, junto com o técnico aí da tenda, com um síndico profissional, o síndico que foi eleito, para fazer toda a vistoria técnica, aí fica aí uns 2 dias no condomínio, fazendo toda a inspeção, vistoria técnica, depois é laudado esse documento e entregue para a gestão, aí pleitear junto à construtora as inconformidades. Então, isso, gente, é uma coisa, assim, muito boa. Então, independente de ser condo ou não, eu falo isso como moradora, né, como uma pessoa que sou CLT também, que trabalho e que dou valor ao meu suor. Escolha uma empresa que vai atender às necessidades reais dos moradores e que vai olhar, não de tapinha no ombro com construtora, nem com o síndico que vai ser eleito, nem nada disso, mas que trabalhe com imparcialidade e que atenda os interesses da comunidade, da coletividade, dos moradores. Então, é uma empresa que vai estar lado a lado com vocês, que vai estar, como eu estou lhe dizendo aqui, tratando com pessoalidade, estando próximo, sendo pessoal, você tendo acesso à diretoria da empresa, você tendo acesso a todos os funcionários da empresa, nem vai precisar de diretoria, porque quando chega na diretoria já foi resolvido o problema. Né? Mas, assim, eu digo que você tem livre acesso, coisa que grandes empresas hoje não proporcionam, que estão aí no mercado. Então, esse é um grande diferencial. Eu agradeço a vocês, né, tirarem aí a quinta-feira. Tem 38 pessoas, 39 pessoas na reunião. Eu agradeço a apresentação e vou estar preparando uma proposta financeira logo, logo aí, e para estar disponibilizando quando houver uma próxima reunião, né? Se vocês assim tiverem interesse, eu gostaria de estar trazendo a diretora da empresa com esse olhar mais técnico na área jurídica, para estar esclarecendo para vocês, sem custo, sem promessa de que vocês vão ficar com a gente ou não, apenas para que vocês tenham esse lugar de fala, para estar tirando dúvidas em relação a como é essa fase de implantação, o que é que a empresa, a construtora vai trazer para vocês, o que é que vocês devem aceitar, o que é que vocês não devem aceitar, qual é a documentação nessa fase inicial que é necessária, como é que é feita a previsão orçamentária, tudo isso. Nós ajudamos também na confecção, né? Nós confeccionamos a PO, que é a primeira previsão orçamentária. Geralmente, as diretrizes da primeira previsão orçamentária, quem dá é a construtora, é a tenda. Então, ela mesmo escopo, né? Todas terão o mesmo escopo de acordo com o que a construtora vai determinar ali. A gente já é acostumado porque eles mandam aí a documentação e a gente disponibiliza tudo. A empresa é uma empresa legalizada, é uma empresa que tem nome no mercado, é uma empresa que está com suas contas em dia, né? Se vocês abrirem aí, processo pode ter de um funcionário ou outro, que isso é normal, é comum, às vezes o funcionário sai, mesmo a gente pagando tudo em dia, mas ele quer retornar. Agora mesmo a gente está com uma pessoa que pediu para sair, a gente acabou demitindo, pagamos tudo e ela está grávida e pediu a reintegração e a empresa vai fazer a reintegração. Então, isso pode acontecer, um processo trabalhista, alguma coisa desse tipo. Mas, exceto isso, é uma empresa que está com suas contas em dias, está registrada no CRA, que é no Conselho Regional de Administração, tanto a empresa quanto eu, que sou responsável técnico, sou formada em administração. A empresa, para a emissão dos balancetes, tem contador, são responsáveis técnicos contábeis, técnicos administrativos. É a empresa totalmente legalizada junto à Receita Federal, que está com suas contas em dias e que a gente preza pelo nosso nome. A gente preza por estar com nossas contas em dias, porque é graças a isso que a gente chegou onde nós estamos e queremos nos manter aí com, no máximo,
80 condomínios na nossa carteira, que é o que a gente pode atender com personalização e com pessoalidade. Então, realmente, a personalização e a pessoalidade dá muito trabalho, e é o que as grandes empresas não querem ter. Elas querem ter mais um, elas querem ser a maior do mercado, mas a qualidade acaba deixando, às vezes, a desejar, justamente porque quer fazer igual receita de bolo para todos os empreendimentos. E condomínio não é assim. Condomínio, cada um tem sua particularidade e a gente precisa atender às particularidades de cada condomínio, de acordo com a necessidade. É dessa forma que a Conda apresenta sua proposta, trazendo aí essa personalidade e a personalização do serviço para atender a necessidade real de cada condomínio. Tá bom, pessoal? Gente, muito obrigada. Quando tiver, Wesley, uma próxima oportunidade, que a gente já puder apresentar uma proposta financeira para vocês, né? A gente vai esperar aí um pouco mais para frente. A gente pode fazer, por exemplo, um modelo, mais ou menos, né? Entregando 3 torres, quantos funcionários a gente. Um projetozinho, uma proposta financeira, só para a gente ter uma ideia de quanto seria o custo da Condo. Como eu lhe falei, a gente não é a empresa mais barata do mercado, a gente não existe almoço grátis. Para a gente colocar um funcionário no condomínio, existem os custos, né? Que é de salário, de recolhimento de impostos desses funcionários, de benefício, de transporte, de alimentação, e nós pagamos tudo em dia. Então, empresas que querem cobrar muito barato para vocês, desconfiem. Por quê? Porque vai cobrar barato para vocês e vai estar deixando de estar recolhendo o que é devido do funcionário e o condomínio acaba respondendo subsidiariamente, em falta da empresa terceirizada, aquilo que não foi realmente pago para o colaborador. Então, a Condo faz seus recolhimentos em dia e coloca tudo isso nos balancetes e paga os funcionários em dia. Então, por isso que, como eu digo, né, não é, a nossa empresa não é a mais barata, porque a gente segue ali um padrão. Qual é o padrão? A convenção coletiva de trabalhadores da área condominial. Então, nós pagamos o que é determinado em comissão, o salário, né, de cada prestador de serviço, e no caso de administrador, é definido em assembleia qual vai ser o salário do administrador, que geralmente é um pouco acima do teto, ou seja, acima do piso salarial. E basicamente é isso que a gente repassa ali com lucro mínimo, porque terceirização de mão de obra, a margem de lucro nossa é 4, 5%, é muito pouca, mas é o nosso serviço, é o capital humano, é aquilo que a gente, a nossa renda é basicamente isso. Então, desconfiem de empresas que cheguem aqui oferecendo uma proposta muito barata, muito aquém, uma empresa que quer entrar de qualquer jeito no condomínio de vocês, para depois não vir um superfaturamento, né? Muitas vezes ocorre isso também. Entra, coloca o valor lá embaixo e depois de um mês quer onerar a folha, onerar tudo. E a gente não trabalha dessa forma, certo? Muito obrigada. Podem montar uma comissão, visitar um condomínio, um dos reservas nossos, se vocês tiverem interesse, para saber como que a gente administra. Fica ali próximo à estação Pirajá, o complexo dos reservas, reserva do mar, reserva dos ventos e reserva do sol. Se vocês tiverem interesse em ver a atuação da Condogestão no dia a dia, vocês se sintam à vontade de formar uma comissão aí de 5, 6, 10 pessoas para a gente estar fazendo uma visita e vocês vendo no dia a dia. Temos um cliente. Em relação à vaga de estacionamento, deixa eu ver aqui a mensagem que alguém falou em relação à vaga de estacionamento. A mensagem saiu rápido. Você consegue ler aí, Wesley? Consigo sim. É o Thailson Santos, ele pergunta qual a experiência da Condogestão relacionada a vagas de estacionamento. Temos um dilema Sim, sobre poucas vagas rotativas. isso foi inclusive uma sinalização que eu fiz para o Wesley, né? Uma preocupação em relação a isso, porque eu observei que tem ali menos de 300 e poucas vagas, porque tem as destinadas para PCD, e uma comunidade de 1.600 unidades. Terá que ser analisado um projeto, por isso que eu falei, entrando com qual a experiência da Condogestão relacionada às vagas de estacionamento? O laudo de vistoria técnica. Então, é através do laudo de vistoria técnica de um engenheiro que vai laudar e que vai identificar ali o que é que pode ser feito, porque é um gargalo, né? Realmente é um gargalo essa questão das poucas vagas e
rotativas que o condomínio de vocês tem. Quando todas as fases forem entregues, realmente, aí, né, vai faltar vaga para o pessoal, automaticamente. Mas nesse laudo de vistoria técnica, por um profissional capacitado, nessa primeira vistoria, os dias que ele for aí fazer toda a visualização do cenário do condomínio de vocês, ele pode laudar isso aí, né, como é que ficaria relacionado, porque Thailson, sou administradora, eu posso falar da parte administrativa, contábil, comercial da empresa, eu posso falar. Agora, essa parte técnica, somente o engenheiro. Então, a gente, como eu falei, a gente disponibiliza de uma equipe de engenharia, uma empresa que é contratada pela Condo, que a Condo paga a essa empresa, que o custo mínimo aí é R$ 20.000 para esse serviço. A gente oferece para o condomínio que nós implantamos, todos os condomínios que nós implantamos, esse é um diferencial que a gente já entra com isso, e essa empresa, ela vai colocar no laudo dela o que é que pode ser feito em relação a esse gargalo que o condomínio de vocês já possui, para estar aí pleiteando junto à construtora, se tem como estar resolvendo de alguma forma isso aí, ou de repente explanando na comunidade. Teria alguma estimativa mínima do valor possível da taxa de condomínio? Pronto. Aí, a taxa de condomínio de vocês, o que define, Pascoal, a taxa de condomínio? É basicamente os custos desse condomínio. Então, quando é eleito o síndico, que tem aí a AGI, né, a primeira AGI, como é que funciona, pessoal? A empresa Tenda manda um convite para as 3 empresas que os moradores vão indicar. Nesse convite, tem ali o que é que a construtora quer. Por exemplo, ela vai identificar que para o empreendimento de vocês precisa de 20 funcionários. Então, são 20 funcionários, precisa de um jardineiro, precisa de AVCB, precisa dos 5% do fundo de reserva. Então, basicamente, todas as empresas que irão apresentar irá fazer uma previsão orçamentária, certo? E baseado nessa previsão orçamentária que cada empresa vai fazer, de acordo com o que for determinado pela construtora Tenda, inicialmente, é que será definido o valor da taxa condominial. Sem a gente saber quais serão, inicialmente, os custos obrigatórios, por exemplo, o que é custo obrigatório, Josiane? Extintor de incêndio. É algo que é inegociável, não é que o síndico que vai entrar vai dizer, eu não vou colocar isso aqui na previsão orçamentária. A manutenção do extintor de incêndio, como é que fala? A detetização, desatização do condomínio. Por quê? Porque para o AVCB ser liberado, tem que essas manutenções periódicas obrigatórias tem que ser feita. Então, todos esses custos vai para a previsão orçamentária. E nessa previsão orçamentária, vai ali estar todos os custos do condomínio, e esses custos, né, aí juntamente com, se tiver o custo do síndico profissional, vai ter o custo da folha da empresa terceirizada, o custo do síndico profissional, o custo do AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, né? Geralmente a construtora já entrega com o AVCB, só depois de um ano que o condomínio tem que fazer a vistoria, que tem um custo. Extintor de incêndio, deixa eu ver o que mais que é custo inicial, jardineiro, né? Que mais, Josi? Empresa de terceirização de mão de obra, controladoria financeira. Então, todos esses custos vai para a previsão orçamentária e na previsão orçamentária é rateado para todos os proprietários esse valor. Então, nesse momento, Pascoal, não tem como a gente saber qual o possível valor da taxa condominial. Por quê? Porque a construtora vai dar o escopo ainda para todas as empresas de todos os serviços que são essenciais e obrigatórios nesse primeiro momento de implantação. Então, após essa primeira previsão orçamentária, que é apresentada na AGI, a gente já tem como saber qual vai ser o possível valor da cota condominial. Lembrando, pessoal, que isso não é fixo. Por exemplo, a construtora Tenda faz esse escopo, a gente faz a previsão orçamentária de acordo com o que foi exigido pela construtora, né, para ir para a AGI, para ser deliberado e votado e aprovado a primeira previsão orçamentária. Após isso, o síndico assume, o síndico morador, o síndico profissional. Eu acredito que o empreendimento igual de vocês será um síndico profissional.
Então, o síndico assume, aí o síndico entende que tem um custo ali, por exemplo, com o manutencista. Foi colocado na previsão orçamentária, exigido pela consultora Tenda que tivesse um manutencista. Mas, como o condomínio é novo, o síndico entende que não há necessidade do custo de ter aquele valor ali sendo recolhido mensalmente. O que é que ele faz? Convoca uma nova assembleia para fazer uma nova previsão orçamentária com os custos reais do condomínio. Então, ele vai tirar aí manutencista, ele vai tirar aí renovação de AVCB, porque só vai ser feito AVCB com renovação com um ano. Então, esse valor da cota condominial pode cair ou pode aumentar, se o síndico também assim entender que ele quer contratar, por exemplo, uma empresa que dá manutenção no portão ou que faz. Tem síndico maluco aí. Tem síndico que disse que vai pintar o condomínio todo. O condomínio entregou, ele resolve pintar, não gostou, né? Resolve pintar, não fazer, não exigir da construtora que a construtora faça os reparos, ele mesmo quer fazer, e acaba onerando um custo adicional para os moradores. Então, assim, a gente só vai saber qual o valor da possível taxa condominial quando a construtora tenda der o escopo e aí cada empresa vai fazer ali sua previsão orçamentária e vai apresentar para vocês. Aí a gente tem que estar entre as três para poder estar fazendo isso. Tem uma outra pergunta aqui. Essa vistoria com RT de engenheiro para o laudo é para a área comum do condomínio ou em todos os apartamentos? Para a área comum do condomínio. Todas as áreas comuns. Então, por exemplo, se tiver janela, é área comum. Se tiver fachada, é área comum. Então, tudo que for externo, né, e que for interno do condomínio, é o que a vistoria técnica vai fazer. Como foi citado aí essa questão das vias. Então, é um ponto a ser abordado na vistoria técnica para ver uma sugestão da empresa de engenharia que poderia ser feito. Então, essa empresa de engenharia é que vai trazer uma solução para vocês. Que mais? Essa portaria informatizada, tá? A portaria eu já respondi. Tem microfone aberto. É só isso. Se quiserem perguntar mais alguma coisa, fiquem à disposição, mas eu acho que tem multa para cancelamento contratual da empresa administradora. Pronto. Todos os contratos que vocês vão fechar, e aí é até uma sinalização que eu vou fazer, eles passam por apreciação jurídica. Nesse primeiro momento de implantação, o que é que a Conda orienta? Até porque o nosso corpo diretivo é formado por advogados, por pessoas da área, é que seja constituído logo de imediato um advogado para estar atendendo aí e analisando todos os contratos que serão fechados para a administração do condomínio de vocês. Então, existe ali uma previsão de multa contratual se for sem justo motivo. Então, se for uma justa causa, né, tem ali pontos a serem avaliados num contrato de prestação de serviço que é previsto no Código Civil. Então, existe multa contratual da empresa, se cancelamento sem justo motivo, sim. Mas se for com justo motivo, não. Então, é conforme é previsto na lei. Então, sim, todas as empresas colocam ali uma cláusula, não só a Condogestão, que é uma garantia, né? A gente vai estar entrando, fazendo investimento em tudo, nos colaboradores e tudo mais. Então, a gente não pretende, a gente pretende, na verdade, ficar anos e renovando o contrato com vocês. Então, tem multa, levantou a mão. Alguém, Vape, né? Vape levantou a mão. Se quiser falar, fique à vontade. Boa noite, Boa noite, tudo bom? tudo bom? Eu queria tirar uma dúvida. Sim. Supondo-se que a Condor assuma, né, o condomínio, a gestão do condomínio, assim, a princípio, quais seriam as ideias? Eu não sei se você já falou, porque eu já cheguei no meio da live, não sei se você já falou, mas quais seriam as ideias, a princípio, de modernização e implantações iniciais de melhorias, no caso, para o condomínio e para os moradores. Tirando a questão das vagas, né, que o pessoal sempre comenta aí, fala, eu falo visuais, né, melhorias visuais e implantações
para a gente, moradores? Quais seriam Pronto. as propostas iniciais nesse sentido? Como é seu nome? Ícaro, Ícaro. Ícaro, deixa eu lhe dizer uma coisa. Existem situações no condomínio, cada empresa que vai prestar um serviço para o condomínio de vocês, elas têm uma obrigação. Por exemplo, essa parte estética do condomínio. Quem é que vai visualizar essa parte estética? O que é que eu vou trazer de melhorias? O que é que pode ser mudado? A portaria vai colocar uma cobertura, vai trazer uma empresa de paisagismo. E essa parte aí não compete à empresa terceirizada, compete ao síndico. O síndico que vai assumir o condomínio de vocês é que vai fazer uma gestão, é que vai fazer uma proposta, ou de melhoria, ou de modificação aí, de repente, de uma parte de paisagismo, ou de uma cobertura na portaria. Realmente, a empresa terceirizada não faz esse tipo de intervenção. Quem faz esse tipo de intervenção, no caso, é o gestor do contrato, juntamente com os conselheiros que vê aí se o condomínio. Nessa fase inicial, não, Ícaro, não se faz esse tipo de coisa. Por quê? Porque está aí ainda na garantia da construtora. Tudo que for feito, né, a construtora está na garantia, ela tem que fazer, ela tem que resolver as inconformidades. Então, não é nem recomendado que nenhuma empresa faça nenhum tipo de intervenção, nem melhoria, assim, nesse primeiro momento, entende? Por quê? Porque está em prazo de garantia, para que vocês não percam a garantia de vocês. Certo? Respondido sua pergunta? certo, respondido. Obrigada, Ícaro. Obrigado. Essa empresa de engenharia também pode ser acionada em um futuro. Pronto. Essa empresa de engenharia, se ela pode ser acionada em um futuro, exemplo, mudar uma área de lazer por outro tipo, quadra, por piscina. E se sim, tem custo ou somente no início não tem? Pronto. Se essa empresa pode ser acionada no futuro. Pronto. Essa empresa, o que é que a Conda Gestão faz? A gente não tem uma empresa de engenharia que presta serviço para a nossa empresa. O que é que nós fazemos? Para a gente oferecer esse serviço para o condomínio, nós contratamos, Thailson, esse serviço, que é o quê? A empresa vai no condomínio de vocês, faz a vistoria técnica e emite o laudo, certo? A empresa, a Conda Gestão, paga a essa empresa para que ela ofereça esse serviço para o condomínio de vocês. Então, é um serviço apartado. Exemplo, se você quiser mudar uma área de lazer por outro tipo quadra, piscina, igual você falou. Se tem custo, sim. Primeira coisa que não pode ser feito sem o conhecimento da Assembleia. Para você fazer qualquer movimentação como essa, chama alteração de fachada. Você é alteração de projeto. Então, isso aí tem que ser determinado em Assembleia, ver se pode ou não, de acordo com a convenção condominial. Então, não é algo não é algo fácil de se fazer, não. Alteração de fachada, movimentação, tirar uma quadra de lugar, fazer uma piscina. Esse tipo de coisa é uma coisa, além de demandar muito dinheiro, demanda tempo e a alteração de convenção coletiva. Teria que mudar aí a convenção coletiva, o que determina ali o que é cada coisa do condomínio de vocês, para que possa estar fazendo isso. Então, é algo bem burocrático. E sim, tem um custo adicional, porque a gente vai contratar essa empresa para fazer esse serviço específico, que é a vistoria técnica, laudar e entregar toda a parte documental para a gestão do condomínio de vocês, com todas as inconformidades entregues pela construtora. Nesse caso aí, seria um serviço, um outro tipo de serviço. Pronto, você entendeu. Seria inicialmente um bônus para nós de implantação, mas qualquer outro tipo de projeto futuro teria custos. Sim, porque seria uma outra solicitação, teria custos. Sim, seria um bônus, um grande bônus, seria um bônus, né, que é o projeto com laudo técnico, com vistoria técnica, com ART, com tudo, sem custo nenhum adicional para vocês. Exatamente. Que é o que vai respaldar o condomínio de vocês a longo prazo. Porque, assim, o condomínio vai estar em garantia, certo? Seria a criação de vagas. Essa dificuldade seria a mesma para a criação de vagas. Pronto. Aí a Proso, Mária está falando aqui, que essa dificuldade seria a mesma para a criação de vagas.
Pronto, a criação de vagas é algo que já é um problema inicial, que a gente já está identificando. Então, que poderia constar no laudo inicialmente. Não seria alteração, teria alteração de projeto, mas poderia ser sugerido e incluído nesse laudo inicial, certo? No caso, é essa a questão da vaga que já está sendo entregue aí pela construtora de acordo ao projeto. Mas tudo que for feito no condomínio é alteração de projeto, precisa de aprovação da Assembleia, precisa de alteração de convenção coletiva, precisa do condomínio ter dinheiro específico para isso, mas o RT pode dizer com o laudo se tem possibilidade ou não. Jamile está perguntando aqui, mas o RT pode dizer com o laudo se tem possibilidade ou não ter uma piscina futuramente? Sim, se vocês tiverem área, no próprio laudo ele já pode apontar isso. Lembrando que é alteração de projeto e alteração de fachada. Mas sim, se tiver uma área ali já pode, no laudo inicial pode. Por isso que essa vistoria técnica, ela não é feita pela Condogestão. Como eu falei, é uma empresa especializada de engenharia que vai juntamente com a Condo, um responsável da Condo, com o síndico, né, com a comissão do condomínio de vocês, fazer a vistoria técnica para estar aí pleiteando junto à construtora, de forma embasada, de forma documental, todas as inconformidades. Porque uma coisa é eu chegar lá e apontar um exemplo que a quadra está com a tinta descascando. Ah, está com a tinta descascando. Outra coisa é ter um documento por um engenheiro, um responsável técnico, dizendo que aquela tinta que foi pintada pela construtora não foi adequada e está descascando e ela precisa corrigir. Entendeu? Então, vocês vão estar com a faca e o queijo na mão para estar aí resolvendo, né, aquilo que é a obrigação dela, na verdade, nem era ter esses vícios de construção. Mas tem, gente, tem vício de talude. Quando é implantado no condomínio, muitas vezes eles não fazem a contenção que deve, né? Não sei se é o caso do condomínio de vocês, eu vou fazer uma visita quando puder. Mas, assim, tem a parte do talude, muitas vezes há risco, né? Já teve condomínios que a gente pegou o seleto, que eles entregaram sem um talude, que é o quê? Uma áreazinha, assim, com barro, sem a parte do paisagismo, sem a contenção. E ali o laudo apontou que havia risco de desmoronamento, né? Rachaduras na parte da garagem, que poderia, né? Ali a junta de dilatação não estava da forma que deveria, que poderia, estava ali já com rachadura, apresentando. Então, tudo isso é apontado no laudo, que esse laudo eles têm que corrigir, porque tem coisas que realmente são gravíssimas, né, que a gente não pode passar despercebido e que vai realmente embasar para que a construtora resolva, porque corre risco de vida, por exemplo, né, essa parte do talude mesmo do seleto foi gravíssima, a gente já chegou apontando, opa, aqui o talude, eles não fizeram contenção, eles têm que corrigir isso daqui, porque corre risco de, perto do parquinho das crianças, de chover e ter ali o desmoronamento, né, de terra e tudo mais, e acabar afetando o condomínio. Então, são coisas assim que a construtora entrega que são estarrecedoras. Como a Condogestão já tem essa expertise, a gente já chega no condomínio, mesmo muitas vezes até sem a equipe de engenharia, né? Só pela vivência que a gente já tem com a construtora Tenda, com a MRV, que a gente já chega pontuando e identificando muita coisa. O RT verifica o elevador ou é outro tipo de profissional? Sim, o RT, ele tudo em relação à entrega do empreendimento das áreas comuns é verificado. Então, como que entregou, se está no prazo, se não está, se pode ser utilizado, se não pode. E o RT em relação ao elevador também, Jamila. Referente à inadimplência, como vocês tratam essa questão? Pronto. Thailson, essa questão de inadimplência, todos os condomínios de implantação, vocês já entram sem dinheiro, né? Porque o condomínio é novo. Sem dinheiro e tendo custos fixos. Porque aí existem os custos da implantação, que é da terceirização de mão de obra, que é do síndico profissional, que são os serviços essenciais e indispensáveis para o condomínio rodar. Então, é necessário que seja injetado um dinheiro. O que é que nós recomendamos e orientamos? É que haja receita garantida. Então, hoje tem empresas no mercado que são garantidoras, que já
chegam no condomínio que cobram aí uma taxa, né? A gente pode estar ajudando vocês no sentido de ver as empresas que trabalham no mercado com a menor taxa de garantidora. O que é que a empresa faz? Um exemplo, se a receita de vocês mensal for de R$ 100.000, a empresa repassa o valor sem inadimplência, porque vai ser inadimplência zero, ela vai ficar com a inadimplência para ela, vai cobrar aí um percentual de 3% a 10%, depende da empresa garantidora, vai ficar aí com um percentual de 3%, que esse valor pago para a garantidora de 3% já pode também ser contemplado na previsão orçamentária, então não vai onerar aí o condomínio de vocês falir, né, ficar sem caixa, e a garantidora repassa o valor. Um exemplo, se for aí 100 mil, né, ela vai repassar, sei lá, 95 mil, 5 mil é o serviço dela. Vai passar os 95 mil para o condomínio, então mensalmente o condomínio vai ter uma receita fixa de 95 mil. E a inadimplência pode ir para garantidora. Voltando a lembrar, a Condogestão não trabalha com empresas de inadimplência, a gente não faz cobrança, a gente indica, né, profissionais advogados e tudo mais que faz cobrança de inadimplência. A gente não trabalha, esse 3% seria juros ao mês pela garantidora, não. Seria a taxa que a empresa trabalha pela prestação de serviço dela. Como eu falei, um exemplo, se a receita de vocês aí for 100 mil, a empresa garantidora vai ficar aí com 5 mil, que é o serviço dela, e 95 mil, que seria a receita do condomínio, ela vai repassar. Independente se há inadimplência da vizinhança ou não. Então, a inadimplência vai ficar com a garantidora. Por exemplo, se o seu vizinho não pagar, quem vai cobrar aí para o seu vizinho será a garantidora. E a garantidora vai pegar a taxa condominial do seu vizinho e vai repassar para o condomínio. Então, todo mês o condomínio vai entrar aí com uma receita fixa de 95 mil para pagar esses custos iniciais. Condomínios de implantação, pessoal, é a melhor opção. Por quê? Porque vocês já vão entrar tendo coisas para pagar e sem receita. Então, quando você trabalha com a garantidora, principalmente nessa parte inicial, é o que a gente orienta, recomenda. Tem empresas aí no mercado que a gente pode estar fazendo cotação e trazendo para vocês, tem Zero Banks, tem Receita Garantida, né? Tem várias empresas aí com taxas, com menores taxas aí que já atuam em outros condomínios que a gente administra, que a gente pode estar fazendo cotação e trazendo para a comunidade decidir em assembleia se vai querer ou não e se vai ser assim ou não, né? Juntamente com o síndico, porque na verdade quem decide se vai ter garantidor ou não é o gestor do contrato, que no caso é o síndico. Condomínios de implantação a gente recomenda que sim, que tenha uma empresa garantidora e de preferência banco, de preferência que não seja a empresa administradora a fazer esse serviço, que seja um serviço apartado. Que, como eu disse, uma empresa, cada um precisa ficar, cada macaco no seu galho, né? Cada empresa prestadora de serviço precisa atender o condomínio. Então, se eu digo que eu sou administradora, mas também eu sou síndica profissional, mas também eu sou garantidora, existe um monopólio dentro de um condomínio que não existe fiscalização. Então, é bom, sim, que tenha uma empresa garantidora, que tenha um síndico profissional, sem, né, vínculos aí nenhum com a empresa administradora, para que a coletividade seja atendida no seu todo e de forma efetiva. Então, a gente recomenda, entre aspas, né? A gente sabe as empresas garantidoras que a gente já tem atuando em alguns condomínios nossos, mas isso tudo é decidido em assembleia. O que a Condo recomenda é que condomínios de implantação precisa aí já fechar essa parte da garantidora para que o condomínio tenha dinheiro, para que o condomínio tenha receita para cobrir esses custos que são iniciais e são indispensáveis para a implantação do condomínio. Então, são custos assim obrigatórios, custos de manutenção que está na lei, que está no Código Civil e que não pode abrir mão. Sobre essa gestão humanizada que você falou, seria em que sentido? Como vai funcionar na prática, Jamile? Boa pergunta, Jamile. A gestão humanizada é a pessoalidade, é você ter acesso às pessoas que vão estar prestando serviço para o condomínio de vocês de forma próxima.
Então, por exemplo, eu sou gerente comercial da Conda Gestão, eu era gerente administrativo, hoje eu estou no comercial. Até um ano, esse condomínio, após implantado, eu ainda vou estar atendendo, aí fazendo a ponte entre o condomínio de vocês e a empresa. Bem como a diretoria da empresa, ela participa de todos os grupos financeiro e gestão administrativa. Então, hoje a Condo, por exemplo, nós temos um grupo que tem a gestão administrativa do condomínio, diretoria, gerência, supervisão e a gestão do condomínio, que é o síndico e os membros do conselho. Então, toda a parte administrativa faz parte desse grupo e a gente trata de forma full time, de forma no dia a dia ali, é o WhatsApp, é através do aplicativo, com o setor de suporte também. Então, não é uma coisa que você manda um e-mail para você esperar uma semana alguém responder ali aquele e-mail. Então, a forma humanizada é que a gente trata de forma imediata, com pessoalidade, através da pessoa, né, a pessoa humana, a Joseane, a doutora Luísa, a doutor Newton, você ter acesso à diretoria da empresa, né, não somente aos subordinados, aos que estão ali na linha de frente, que são os supervisores tratando ali no dia a dia. Então, funciona na prática dessa forma. Então, a gente tem um grupo de gestão administrativa, que é a diretoria, o financeiro da conta gestão e o síndico do condomínio. Então, há transparência financeira, porque o conselho fiscal e o conselho consultivo, ele não vai esperar 30 dias sair um balancete da empresa administradora para ele saber o que pagou e o que não pagou no condomínio. Por quê? Porque ele vai estar acompanhando diariamente todos os lançamentos que a Condogestão faz de pagamento para que o síndico autorize. Os conselheiros eles têm conhecimento. Então, eles estão acompanhando na íntegra, de forma humanizada, de forma pessoal, e com a intervenção, se houver necessidade, e a participação da empresa administradora, ou seja, das pessoas. Você vai tratar diretamente com a liderança que você fechou o contrato. Então, você está fechando com o José, é a gerente, é a consultora de relacionamento, é o financeiro da empresa, e você vai ter ali um grupo para você tratar de todos os pagamentos aí do condomínio. Então, quando o balancete chega físico no condomínio, o conselheiro já sabe ali o que foi pago, o que não foi pago, o que está errado e o que não está errado. Por quê? Porque ele acompanhou a gestão do síndico de forma direta, com transparência. Então, a gente trabalha com transparência, com a gestão do condomínio, com o financeiro da Condo e com a diretoria, os membros que compõem a administração da empresa. Então, essa é a forma humanizada, essa é a forma direta, e além de tratar com os moradores, né? Então, a gente tem um setor que é a central de relacionamento com o cliente, mas esse setor também faz parte dos grupos. Outra coisa, a diretoria da empresa hoje faz parte de todos os grupos, de todos os condomínios que a gente administra. Isso, gente, é um trabalho de formiguinha. Nenhuma empresa hoje no mercado trabalha dessa forma, participando do grupo, que ninguém quer ouvir reclamação. E a gente não, a gente trabalha no sentido inverso. A gente quer estar próximo do morador, a gente quer estar próximo da gestão do condomínio para que a gente possa tratar as necessidades, as demandas de forma imediata, é no dia a dia. Então, essa é a forma que a gente trabalha. Hoje, a diretoria da empresa faz parte de todos os grupos, tanto financeiro quanto administrativo. Agora, grupo de colaboradores, aí é a gerência e a supervisão, e o setor de RH. Mas o grupo da gestão do condomínio, ele é feito de forma full time, e é no dia a dia, através do grupo da gestão, que é uma gestão humanizada, é uma gestão direta, é uma gestão que trata a demanda e a necessidade do condomínio em tempo real, quase que de forma imediata. Então, é só o tempo ali do setor estar respondendo e interagindo. Né? E outras empresas administradoras não trabalham dessa forma. Você manda um e-mail, se você quer tratar uma demanda financeira, você manda para o financeiro, tem que esperar aí ele responder as carteiras dele toda, uma semana, 15 dias, um mês, para você ter uma devolutiva. Com a conta gestão não é assim. No mesmo dia, você mandou a demanda, no mesmo dia, o setor financeiro, o setor de RH vai te dar um retorno. E isso não é porque a gente tem pouco trabalho, não. Nós temos muito trabalho, mas é a forma de personalizar e a forma humanizada que a empresa trabalha. Então, esse basicamente é o nosso diferencial.
Certo, Jamile? Respondi sua pergunta? Sim. Pronto. Pessoal, se quiserem tirar mais alguma dúvida, Thaís perguntou os 3% seria ao mês pela garantidora. Sim, seria descontado, um exemplo, né, que eu dei, que vai depender de cada banco, de cada empresa garantidora. A Ceros, né, a depender do condomínio, cada um trabalha com a taxa de juros, mas seria um juros mensal, ou seja, seria um custo mensal, mas que isso pode estar indo, né, se assim o síndico quiser, o gestor do contrato quiser, colocar na previsão orçamentária para que já seja esse valor separado, porque ocorre também, Thailson, esse erro. Muitas vezes o síndico esquece de provisionar esse valor que é pago para a garantidora. E aí o que acontece? Todo mês fica ali um saldo negativo, menos 5 mil, menos 5 mil, menos 5 mil. Por quê? Porque a garantidora está tirando o valor que foi o custo dela, né, do serviço que ela presta para o condomínio, mas o síndico esqueceu de provisionar esse valor que é pago. Então, provisionar para que seja rateado aí na cota condominial. E aí, muitas vezes, o condomínio acaba sangrando. Mas, como eu falei, a empresa administradora que detém de toda expertise, a gente orienta e a gente faz a previsão orçamentária já contemplando esse percentual da garantidora. Então, isso já está previsto e vai aí para o rateio da taxa condominial, para que o condomínio não sangre. Então, para que seja recolhido os 5% mensalmente do fundo de reserva para demandas emergenciais, para que tenha aí o valor da garantidora, para que tenha o salário do síndico e para que possa pagar os prestadores de serviço. Então, tudo isso é previsto na previsão orçamentária e será aprovada em assembleia. E quem vai aprovar isso, pessoal, são vocês. Então, tem que ser uma previsão orçamentária que melhor chegue até a realidade do condomínio de vocês. Qual é a real necessidade do condomínio? Qual é a realidade do condomínio? O que é que o condomínio de fato precisa? O condomínio precisa ir renovar o AVCB, que foi colocado obrigatoriamente pela construtora, ou pode ser retirado esse item da previsão orçamentária para reduzir o valor da cota condominial. Então, como eu falei, a gente vai fazer uma previsão orçamentária para que enxugue o máximo que puder, mas que as manutenções que são obrigatórias para que o condomínio não perca a garantia junto à construtora seja contemplada. Entendeu? Mais alguma pergunta? Gostei que Jamile interagiu. Jamile, Thailson, Eric, Pascoal Santos. Eu peço que vocês compartilhem com o pessoal, né? Muitas vezes um ou outro morador tem preferência por uma outra empresa, às vezes é de um conhecido, às vezes é de um amigo. Mas lembrando que o principal foco é atender o interesse da coletividade, que o que seja melhor para o condomínio de vocês. Porque não é fácil você pegar todo o seu sonho, colocar em uma caixinha, né? Colocar em um único apartamento, em um empreendimento, porque toda empresa que for trabalhar no condomínio de vocês como administradora, oferecendo o serviço de terceirização de mão de obra, ela tem que levar valorização para o imóvel de vocês. Então, quando a empresa entra fazendo um trabalho sério, um trabalho de excelência, ela vai cumprir com o que manda o Código Civil, com o que manda a Convenção, e vai trazer melhorias para o condomínio. Quais são essas melhorias? Cumprindo tudo aquilo que determina o Código Civil, a Convenção, em parceria com o síndico para atender às necessidades do condomínio. E isso vai gerar o quê, gente? Valorização do imóvel. Imagine vocês que um condomínio que nós pegamos agora recente, nós implantamos um condomínio em Dom Avelar. Nós implantamos o sistema condomóvel, o condomínio tem 20 anos. O condomínio era a portaria arcaica, de caneta e papel. Tinham porteiros lá que não sabia nem escrever. Acabaram sendo desligados, né? Porque não teve como continuar. Nós assumimos esse condomínio, colocamos lá o sistema de condomob,
para cadastrar todas as encomendas. Isso já gerou uma informatização na portaria e já agregou valor ao imóvel, né? Você chegar na portaria e você ver um profissional capacitado, um profissional treinado, né, que vai trazer segurança para você e para sua família. Você vai ter um sistema de controle de acesso, né, que é o Condomob, que é o Groove, que são as tecnologias que a empresa vai trazer para o condomínio. Vai haver valorização do imóvel, porque quando uma pessoa for até alugar um apartamento, vai pensar, vem cá, tem algum aplicativo aqui? Tem algum aplicativo que eu faça reserva? Tem algum aplicativo que eu possa liberar o meu visitante? Então, você faz isso na palma da mão, sem custo adicional para o condomínio. A liberação de um visitante, um cadastro de um prestador de serviço, um cadastro de um ente querido que vai visitar o seu apartamento ou que vai permanecer por um período. Você mesmo pode fazer isso através da tecnologia que a Condogestão investe. Então, isso tudo traz valorização para o imóvel de vocês. Então, não pensa assim, não está sendo cuidado, está sendo cuidado e muito quando a gente oferece esse serviço que é um diferencial também, que é esses aplicativos, que são esses recursos tecnológicos que vai trazer valorização para o imóvel. Quando você chega em uma portaria, que você chega ali, que tem ali um facial, né, muitas vezes, uma portaria informatizada ou um aplicativo, que você tem ali um QR Code e tudo mais, já traz uma sensação de segurança, tanto para a pessoa que vai morar, quanto para a pessoa que vai alugar aquele imóvel. Então, a Condogestão já oferece isso de forma gratuita para o condomínio de vocês, que é algo que vai agregar valor, que vai trazer valorização para o imóvel, né, para o imóvel de vocês, e isso é um diferencial muito bom e muito plausível, e nem todas as empresas oferecem. Ou quando oferece, tem um custo apartado, tem um custo aí que você tem que contratar o serviço, né, dessas empresas aí que vendem, que na verdade a gente compra também o serviço. E tecnologia, pessoal, é cara. Por que nem as outras empresas que estão aí no mercado não oferecem? Porque é um investimento alto, é um investimento caro, mas é o modelo que a Condogestão resolveu trabalhar. A gente entende que o nosso porteiro, quando ele tem acesso ali, na palma da mão dele, que o morador liberou, por exemplo, um visitante, e ele tem ali acesso à foto do visitante, que já foi cadastrado, e ele vai facilitar o trabalho também do porteiro no seu dia a dia. Então, a gente oferece esse recurso, né, adicional com esse objetivo, com o objetivo também de facilitar e trazer a sensação de segurança para o condomínio de vocês, para a prestação de serviço que a gente oferece. Então, o que tiver de melhor no mercado, tenha certeza que a empresa vai investir em capacitação, investir nesses recursos tecnológicos para que a gente possa oferecer a melhor prestação de serviço, né, os melhores colaboradores de forma capacitada para que venha atender a comunidade como um todo. Então, esse é o objetivo da empresa. E as outras empresas no mercado não querem investir, porque acham que o condomínio que tem que pagar. Contratar aí o Condomob de forma que é um serviço caro, do Superlógica, de forma apartada e ter esse custo adicional. E a gente já inclui isso no pacote, porque a gente quer que... Qual seria o valor desse recurso? A gente não cobra para disponibilizar o aplicativo para vocês. Como eu disse, vocês têm acesso a balancete, vocês podem fazer cadastro de prestadores de serviço, vocês podem cadastrar pessoas que vão visitar, prestadores, visitantes, moradores, vocês têm acesso aos boletos, vocês têm acesso ali na palma da mão, de forma imediata, se tem boleto em aberto, se não tem, se já pagou, se não pagou, baixa de boleto automática, reserva de espaço, e esse aplicativo, essa parte tecnológica que eu falei, Jamile, é sem custo adicional para o condomínio. Isso já é um serviço que a Condogestão já oferece. São 2 aplicativos, o Condomob ou o Superlógica. A gente escolhe de acordo, como eu falei, a gente trabalha com essas 2 ferramentas porque a gente analisa qual que melhor atende o perfil do condomínio. E aí a gente disponibiliza e treina a equipe de portaria para que utilize também esses recursos. Então, se você tem um celular Android ou um iPhone, né, os recursos podem ali ser baixados e utilizados. O nosso setor de suporte interno dá todo o apoio aí no processo de implantação para que os moradores tenham acesso e utilizem
essa tecnologia. Então, por exemplo, no Conomob, ele tem uma aba que é comunidade. Então, se você tem pet, então você vai saber aí a comunidade, quais são os seus vizinhos que têm pet, quais são os seus vizinhos que, por exemplo, fazem artesanato, quais são os seus vizinhos. Então, vocês podem ali estar explorando o aplicativo, criando comunidades, criando interação com seus vizinhos a partir do próprio aplicativo, sem essa de WhatsApp, sem custo adicional nenhum. A empresa não cobra para isso, seria um adicional, mas o valor real seria quanto? Não teria valor real. A empresa não cobra, porque a gente compra esse serviço e disponibiliza para os nossos clientes, sem custo adicional. A gente utiliza já o Superlógica, o Grupo e o Condomob. O que tiver de melhor no mercado, né? Esses sistemas que nós utilizamos hoje são os dos mais caros, porque a gente investe em tecnologia, tanto para os funcionários, para que eles tenham na palma da mão essa ferramenta de trabalho, né? E o que vai garantir também uma sensação de segurança, quanto para os moradores, porque através desse aplicativo, por exemplo, quando o móvel você cadastra ali a encomenda, automaticamente já chega a comunicação na unidade que foi cadastrada. Então, o morador já sabe se ele recebeu a encomenda, automaticamente pode ir na portaria retirar. O aplicativo já manda a informação, sem precisar que o porteiro interfone ou que o morador passe na portaria para perguntar pessoalmente. Esse recurso seria sem custos. Peraí, chegou a mensagem. Seria sem custos para os moradores, mas vocês vão pagar quanto por essa ferramenta tecnológica. Nós já pagamos mensalmente. Eu não posso lhe dizer, eu não sei o custo, porque a parte financeira da empresa da Conda Gestão, a gente trabalha com o Superlógica. Nós já utilizamos, patenteamos e compramos essa ferramenta e disponibilizamos para vocês. Qual é o custo? O custo é da empresa, da Conda Gestão. O condomínio não vai pagar nada. Por que deveremos contratar a Conda Gestão? Qual o seu diferencial comparado às outras empresas administradoras? Pronto. Por que vocês deveriam? Porque nenhuma empresa do mercado hoje vende personalização do serviço. Nenhuma empresa do mercado hoje entra em um condomínio oferecendo laudo de vistoria técnica, que é um custo de mais de 15 mil reais, entre 15 a 20 mil reais. Com o empreendimento de vocês, eu acredito que dobre esse valor, porque é um empreendimento com o dobro de unidades, né, que eu costumo laudar. Geralmente eu estou falando esse valor de 15 a 20 mil reais para empreendimento de 400, 500 até 700 unidades. No caso de vocês, 1.000 unidades, o custo vai ficar, pode dobrar ou triplicar. Então, hoje a Condogestão é a única empresa do mercado que vende personalização do serviço e pessoalidade. Então, a gente vai estar próximo dos moradores e da gestão do condomínio, fazendo gestão e atendendo a comunidade condominial. Esse é o principal diferencial da empresa. Além de a gente oferecer esses benefícios sem custo adicional, laudo de vistoria técnica, balancete, que é o documento oficial com a prestação de contas do condomínio. O digital também, idêntico ao físico, sem custo adicional. E essas ferramentas tecnológicas que a gente oferece para que a portaria utilize e os moradores também utilizem sem custo adicional para o condomínio. Então, a gente já, além do nosso serviço ser de excelência, Adalberto, naquilo que a gente se propõe a fazer. Por quê? Porque a gente preza pela nossa imagem, pela propaganda boca a boca, que vocês, como moradores, né? Hoje a gente chegou aqui nessa reunião basicamente porque alguém nos indicou. E quando eu fui ver quem nos indicou, eu não conhecia ninguém aqui de morador, não conheço, pode ser que alguém me conheça, mas eu não conheço ninguém aqui, né? Então eu não tenho uma relação de amizade com ninguém, não foi QI quem indicou, é basicamente pelo trabalho que a gente já desenvolve no mercado, aí administrando os condomínios e fomos recomendados para estar concorrendo de igual para igual com as outras empresas administradoras. Então, por que vocês deveriam contratar a Conda Gestão? Porque a única empresa que vai olhar
com o olhar humano, vai tirar as dúvidas de vocês e que vai estar do lado de vocês como morador e que não vai olhar o condomínio de vocês como mais um na carteira, é a Condogestão, né? Por ser uma empresa que está aí e não quer ser a maior empresa do mercado, quer ser aqui a melhor naquilo que ela se propôs a fazer em atuar no mercado condominial. Então, esse é o principal diferencial e nenhuma empresa hoje, administradora, nem a maior do mercado, oferece o que a empresa Condogestão oferece, que é a personalização do serviço, entendendo a necessidade real do condomínio e oferecendo ferramentas para que o condomínio possa ser gerido da melhor forma possível e que atenda aos interesses dos moradores e de acordo com a real necessidade do condomínio, sem faturar nada, sem superfaturar, sem agir de forma arbitrária com o gestor, com quem quer que seja. E a pessoalidade, que é a diretoria, a gestão da empresa como um todo, tratar diretamente todas as necessidades e demandas do condomínio de vocês. Então, hoje, pessoalidade não existe, né? Principalmente com a tecnologia que veio aí. É tudo muito rápido, Adalberto, muitas informações. Então, as pessoas estão cada dia que passa, deixando de fazer isso que eu estou fazendo aqui, de conversar, de olhar no olho, de resolver os problemas de forma imediata, de procurar trazer soluções para o condomínio. O que é que a pessoa quer? Que vai lá, vende o contrato, o dono você nunca viu, o diretor da empresa você nunca viu, no final do mês a fatura chega. E a Condo não trabalha dessa forma, a gente trabalha com pessoalidade, estando próximo da comunidade condominial, estando próximo dos problemas e resolvendo ali o que for, se houver, né? E que vai haver condomínio. Eu seria arbitrária de chegar aqui e dizer que não tem problemas. Tem problemas, é por isso que nós temos trabalho, porque nós trabalhamos com condomínio. Então, se a gente trabalha nesse nicho, a gente entende que é o que a gente é especialista em fazer. Em condomínios de implantação, outra coisa que é um diferencial nosso é que a Condogestão hoje é a empresa número 1 em condomínios de implantação, tanto da construtora Tenda como da construtora MRV. Então, condomínios de implantação são condomínios que têm particularidades diferentes de um condomínio que já está rodando. Então, para você conseguir atender a necessidade de um condomínio de implantação é um trabalho, né? As empresas aí, elas não querem ter esse trabalho todo, elas não querem esmiuçar, então elas querem ganhar sim o contrato. Então, hoje a Condogestão ela é especialista, ela é o número 1 no mercado em condomínios novos, condomínios de implantação da construtora Tenda e MRV. Então, nosso nicho principal, né, a nossa expertise na área são condomínios de implantação. Então, por isso, o condomínio de vocês estará, eu acredito, né, eu acredito muito que Deus tem o melhor para cada um de nós, e eu acredito que se for para ser a Condo, que a gente possa entrar e fazer um excelente serviço, e se não for, que vocês deem prioridade a escolher uma empresa que realmente trabalhe para a comunidade de vocês de forma pessoal, de forma que vá atender os interesses da coletividade e não o interesse de uma ou outra empresa, de uma ou outra construtora. Mais alguma pergunta, Adalberto? Respondi para você? Adalberto Ferreira. Por nada. Eu espero, pessoal, ter esclarecido. Como eu falei, me coloco à disposição. Hoje eu vim sozinha, né? Mas na próxima reunião eu gostaria que a doutora Luísa participasse, porque ela esclareceria algumas dúvidas também para vocês nessa primeira fase de implantação, como é que funciona essa parte de certificado digital, como é que é feita a eleição de síndico, garantidora, empresa terceirizada, como é que a construtora Tenda trabalha, quais são as exigências da construtora nessa fase de implantação, o que é que vocês podem estar requerendo da construtora para que acelere o processo de entrega das chaves. Então, muitas coisas, muitas dúvidas que vocês possam vir a ter, essa parte jurídica também está esclarecendo, sem custo nenhum.
né? Independente de vocês escolherem a nossa empresa ou não para estar concorrendo. Eu torço de coração mesmo que vocês escolham uma empresa que olhem os interesses de forma humanizada, os interesses da coletividade, que esteja comprometido em estar próximo de vocês, da comunidade, e prestar um excelente serviço. Porque hoje a tecnologia veio para duas coisas. Uma, que é para trazer facilidade a quem trabalha em condomínio, e outra é para afastar as pessoas. Então, hoje, o que nós vendemos, que é pessoalidade, que é personalização do serviço, as empresas não querem. As empresas querem ter o mínimo de contato possível com quem quer que seja, e aí acaba gerando vários gargalos e vários problemas, e acaba vários condomínios aí que a gente conhece colapsando. E, se não for a nossa empresa, daqui a um ano, com certeza, né, sempre ocorre, já aconteceu isso com a gente, de repente, os moradores não quererem no primeiro momento e depois se arrepender e vir atrás da gente, né, como nós somos especialistas nessa parte de implantação, com toda a nossa expertise, para que a gente possa ajudar de alguma forma. Mas eu torço de coração que vocês escolham uma empresa que realmente esteja engajada e comprometida a disponibilizar tempo, recurso, né, e toda a ferramenta necessária de expertise para que venha agregar valor ao condomínio de vocês, que é o que a Condogestão pretende fazer. É trazer a valorização para o imóvel, é trazer, com todas essas ferramentas, tudo que a gente vai oferecer, é trazer a valorização para o imóvel e que vocês possam falar de igual para igual junto à construtora, junto à síndico, que vocês não baixem a cabeça para ninguém, na verdade, né? Que vocês também, como proprietários, se principalmente tenham um lugar de fala, de querer requerer aquilo que é de direito de vocês, que vocês investiram, né? Muitos investiram sua poupança, muitos estão investindo aí seus recursos, para que é o sonho da casa própria, é o sonho da vida de vocês, de muitos moradores aí que estão saindo do aluguel, que não tem um teto para morar, para vir morar em condomínio, que não vire um pesadelo. Então, a nossa empresa é a empresa especializada, que tem referência no mercado, para que possa estar oferecendo esse serviço que vocês, eu acredito que precisam, tá bom? Eu já me estendi, já são 10 da noite, iniciamos 8h10 mais ou menos, ficamos aí 2 horas, tirei dúvidas de algumas pessoas. Eu peço que vocês disponibilizem aí no grupo de vocês, né? Vocês terão boas referências nossas, terão aqueles também que não gostam do nosso modelo de trabalho, porque realmente a gente não passa a mão pela cabeça de coisas erradas, a gente segue normas, a gente segue procedimento. Então, o que a lei manda fazer é o que a Condogestão vai fazer. E quem não gosta de seguir a lei, muitas vezes não vai gostar do modelo de trabalho da empresa. Mas a gente trabalha lado a lado com os moradores, trazendo transparência e levando, agregando valor para o condomínio de vocês. E não, se for a Condo, ótimo, mas se não for, pense em uma empresa assim, ó, com quem é que eu posso contar na hora da dor? É essa empresa que eu quero ter do meu lado, né? Porque eu sempre digo, no dia que tá sol, a praia tá cheia. Mas na hora da dificuldade, na hora que chove, quem é que está do seu lado? Então, é basicamente esse sentimento que vocês têm que ter na hora da escolha da empresa, na hora da escolha do síndico, porque é o que vai aí reverberar por um período, né? Eu acredito aí um ano pelo menos, 1 ano, 2 anos, que vai estar fazendo a gestão do condomínio de vocês de forma efetiva, que não venha trazer prejuízos, nem prejuízo financeiro, nem depreciação do imóvel de vocês através das áreas comuns. Muito obrigada pela minha oportunidade. E eu aguardo aí, Wesley, um novo contato para que a gente possa estar marcando uma reunião com a diretoria da empresa. Deixa vocês passarem aí pelas outras empresas aí que estão agendadas já, né? E numa outra oportunidade eu gostaria de trazer o jurídico para esclarecer a dúvida, que eu vi que tem muitas dúvidas de muitos moradores, né, através das mensagens que eu recebi aqui. Tá bom, pessoal? Muito obrigada, boa noite para vocês. E qualquer dúvida, o Wesley pode passar meu contato e vocês tirarem também no privado. Tá bom. Quem não quis falar aqui, Perfeito, pode me Josi. chamar. Pode me chamar no privado, o Wesley pode disponibilizar para quem te procurar e mandar áudio, mandar mensagem, mandar dúvida, que eu vou estar esclarecendo aí durante a semana,
para que vocês tenham esse suporte, né? O que vocês precisam nesse primeiro momento é esse suporte para tirar as dúvidas e entrar com o pé direito no apartamento de vocês, tá bom? Muito obrigada, boa noite para vocês. Wesley, obrigada, viu? Muito obrigado, a gente que agradece por sua disponibilidade, realmente, como a Luana falou ali no chat, foi muito esclarecedor, bem detalhado, tá? A gente pode sim marcar uma outra rodada, a gente pode agendar, a gente tem algumas reuniões já agendadas e aí, mas a gente entra em contato com você. Só uma coisa, Josi, antes de a gente finalizar, eu Sim, estou gravando a reunião. Eu gostaria de te perguntar certo. se tem algum problema em te disponibilizar para outros moradores assistirem. Porque hoje aqui não. Acho que deu um pico aqui de 50 pessoas, mas a gente tem um grupo ali com 600, 700 pessoas Sim, que não participaram. Teria algum sim. problema? Não, por conta da LGPD, né? Pode Isso. disponibilizar o meu áudio para todo mundo, só não para as empresas, né? Porque eu acho que Aham. cada um vai ali, apesar que a gente não faz nada escondido e cada um vai oferecer aí para o condomínio aquilo que tem de melhor, né? Para estar oferecendo. Mas para os moradores, sim, pode disponibilizar o áudio, não tem problema nenhum. Inclusive, lá na frente, né? Tudo que eu falei aqui a gente atesta, porque quando a empresa é aprovada fica aí esse áudio que serve, né, como garantia para vocês também. É importante que vocês gravem e que vocês armazenem essas coisas, porque a empresa que foi escolhida precisa não ser como político, prometer e não cumprir. Ela precisa prometer, vir aqui explicar tudo que a empresa oferece e as garantias, e depois que vá para a ata e que vocês possam cobrar tudo aquilo que foi dito. Então, tudo que foi dito aqui tem um peso, tudo é o que a gente oferece e o que pode ser cobrado futuramente. Então, pode sim disponibilizar para os moradores que não puderam participar hoje. E como eu falei, eu reitero, manda as dúvidas, manda áudio no meu privado, que ao longo da semana eu vou estar respondendo vocês. E essa participação do jurídico da empresa, da Condo, Wesley, é muito importante, porque traz esclarecimento para que vocês venham questionar também o síndico que vai vir, as empresas administradoras. Então, a gente vai oferecer esse suporte para vocês nessa fase inicial, sem custo adicional nenhum. Então, vocês vão ter aí esse acesso a um setor jurídico inteiro que é da nossa empresa, né, que é a diretoria da empresa, sem custo adicional, para que vocês venham estar bem munidos, bem embasados, bem fundamentados, bem esclarecidos todas as dúvidas. E aí, por isso que eu propus uma nova reunião. Aí eu aguardo a data e aí a gente vai se falando, tá bom? Muito Maravilha. obrigada, boa noite para todos vocês, viu? Muito obrigado. Boa noite também. Tchau, Tchau, tchau. tchau.